Acontece quando uma pessoa chega ao nível mais profundo de sofrimento, quando ela olha para sua vida e não vê saída para ela mesma, em todos os âmbitos, profissional, social, familiar. Ela sente uma desesperança frente ao futuro. Ela não consegue se ver produzindo ou se ver saindo daquele sofrimento. Então é nesse momento que geralmente acontece a opção da morte, né? De acabar com a própria vida. De falar de morte ainda é um tema doloroso, é um tema pesado. As pessoas aprendem que a gente não deve falar sobre isso, né? Se a gente parar pra pensar, a primeira coisa que vem geralmente na nossa cabeça é bater 3 vezes pra isolar, porque é assim que a gente aprende. Então, principalmente na nossa cultura aqui, ocidental, nós trabalhamos muito bem com a alegria, com a frustração, com a garra, com a luta, com a força, com a superação, mas falar da morte, falar do fim da vida, falar do processo do morrer, ainda não é um tema muito desenvolvido, não está no cotidiano da vida das pessoas. Principalmente quando a gente fala de morte inesperada, como inesperada entre aspas, porque se a gente está falando de suicídio, às vezes as pessoas conseguem prever, né, que essa pessoa está caminhando para isso, mas é ainda um tema que precisa ser desenvolvido, porque a gente percebe a morte como algo muito ruim, então tudo aquilo que é ruim a gente tende a evitar. Pessoas que estão num nível de pressão muito grave, pessoas com problema de alcoolismo e de uso de drogas, tem sim uma probabilidade maior de cometer um suicídio, tá? No primeiro caso, pela falta de um sentido de vida, né? A pessoa tem uma desesperança e não vê sentido em continuar existindo. No segundo caso, esses sentimentos eles estão associados, então, associados ao álcool. Então, se uma pessoa fez o uso de álcool, ela já não está em condições de responder conscientemente pelos seus atos. Então, num ato impulsivo, ela pode cometer o suicídio. Ou até usar o álcool ou usar drogas para ter essa coragem, né? Com o aumento do isolamento, fica muito mais complicado as pessoas do entorno identificarem que esse companheiro, essa pessoa não está bem, avisarem, né, as pessoas responsáveis, familiares, e as pessoas que estão em casa, elas estão sentindo cada vez mais a falta de energia de vida, porque quando essa pessoa sai para trabalhar, ou ela, enfim, tem a sua vida ou as coisas que ela faz na rua, de alguma forma isso traz uma estrutura, ela vê um movimento de vida. Agora, em casa, quem tá com uma depressão muito profunda, ela acaba se isolando, e no sentido assim, de se isolar de tudo, até mesmo da organização da casa, de fazer comida, de limpar as coisas e deixar tudo bonitinho e arrumado. Então ela entra num submundo da alma, onde existe a sujeira, onde existe essa falta de cuidado, ou seja, o se largar mesmo, né? O se deixar pra lá, não ser importante, a desistência, né? De fazer a manutenção de vida.
as pessoas não são preparadas para estarem sozinhas. Mesmo que isso seja uma opção, não se tem esse contato de um indivíduo consigo mesmo. Então, é preciso criar uma rotina. A gente não pode se largar porque está em casa. Então é importante ter uma rotina de dormir, uma rotina de acordar, de se alimentar, de limpar a casa, de arrumar as coisas, abrir as janelas, tomar um pouquinho de sol por dia, pelo menos uns 15 minutos. Procurar conversar com as pessoas do seu entorno, fazer uma videochamada, procurar estudar algum tema que você goste. E ter o horário de trabalho. Faça o seu horário de trabalho. Se você está trabalhando em home office, é importante que você estabeleça isso para ter uma rotina, tá? A rotina, ela ajuda a estruturar a nossa cabeça. Ela é muito importante. E uma das coisas que tem acontecido é justamente essa perda de rotina que as pessoas estão tendo. Estão trocando a noite pelo dia, com dificuldade de dormir, né? Comendo extremamente errado. Então, é importante a gente continuar estabelecendo isso. A felicidade, ela é a busca, ela é o processo quando está acontecendo. Quando você olha para a sua vida e não consegue enxergar satisfação naquilo que você tem, na pessoa que você é, nos processos que estão acontecendo, quando você não consegue agradecer cada dia por tudo que você teve, pelas relações que você teve, pelo trabalho que você executou, você vai se perdendo de você mesmo. Então, eu acredito que quando você tem tudo e não consegue se sentir feliz, isso significa que está na hora de você começar a olhar para dentro. Porque a felicidade, ela não está nas coisas, ela não está fora, ela está dentro. O que será que existe dentro de você que não está te permitindo enxergar tudo aquilo que você conquista, a pessoa que você é? E isso é muito individual, não existe uma receita para todos. É onde entra o processo da psicoterapia, onde o indivíduo ele tem a oportunidade de olhar para a própria vida, se aprofundar em si mesmo e começar a desatar os nós, começar a entender que falta de sentido é essa, porque essa sensação de tristeza. Assim, todas as respostas que a gente busca está dentro da gente. Você não vai conseguir encontrar nada fora. Só que acessar esses conteúdos exige, porque nem sempre a gente vai perceber ou enxergar coisas que vão nos agradar. Primeiro sinal, desesperança. Quando você está próximo de alguém e percebe que essa pessoa não consegue mais ter esperança, que ela não consegue olhar para os problemas, sabendo que uma hora ou outra eles vão passar. É como se aquele sofrimento ele não tivesse mais fim, como se já tivesse a vida, a pessoa sente a vida definida dentro daquele sofrimento. Então, ela começa a dar sinais falando assim, minha vida não tem sentido, ou se posiciona de alguma forma e as pessoas questionam, ou falam, poxa, não fica assim, e se você tentar isso? Ou às vezes alguém até tenta puxar um pouquinho pra cima e fala assim, mas a minha vida não vale a pena, vocês vão estar melhor sem mim, eu não faço falta pra ninguém nem vai perceber que eu não tô mais aqui, ou vocês só vão sentir minha falta quando não estiver mais aqui. Então, são falas, a pessoa de alguma forma consegue verbalizar. Outro sinal é isolamento, essa pessoa começa a se isolar demais. Então, é importante prestar atenção. Esses comportamentos verbais ou de isolamento associados, né, a pessoas que são de grupo de risco, eles precisam ficar, assim, precisa acender uma luzinha vermelha, as pessoas ao redor precisam ficar atentas. Tá? Não adianta você querer colocar uma consciência, uma esperança, fazer com que essa pessoa se sinta feliz e saia daquilo instantaneamente. Esse não é o caminho. O que essa pessoa precisa é ser ouvida,
ser acolhida e ser respeitada no seu sofrimento. Então, se você conhece alguém que apresenta esses sinais e que você sente que essa pessoa tem um risco, né, de atentar contra a própria vida, esteja presente, ligue, veja como é que ela tá, se ela tá precisando de alguma coisa, converse com ela, acolha, esteja junto. E aí você vai sentindo se precisa intervir ou não. Quando a pessoa nega ajuda, não quer dizer que ela não esteja precisando. É diferente, porque ela não vai estar aceitando e acolhendo você ali, mas você pode estar olhando de longe, prestando atenção, avise os familiares, avise as pessoas que trabalham junto, avise o psicólogo se essa pessoa fez terapia, enfim, esteja de alguma forma colocando olhos que possam estar observando essa pessoa. Algumas pessoas não querem aceitar ajuda porque não querem despertar no outro um sentimento de dó e piedade, né? A gente ainda tem o orgulho, mas isso não quer dizer que você não possa fazer nada, isso não quer dizer que você não possa olhar e cuidar dessa pessoa. O medicamento, ele ajuda muito, mas sozinho ele não vai conseguir dar conta de promover a qualidade de vida que essa pessoa precisa. E para que ela consiga fazer isso por si mesma, ela precisa primeiro identificar quais são os fatores na vida dela que levam ela para esse lugar emocional, para esse lugar de alma. Então a pessoa precisa se entender no mundo, saber quais são as consequências das escolhas dela, saber que aquilo que ela planta, ela colhe. Nós somos responsáveis pela vida que temos. Se a gente passa a ter escolhas diferentes, a nossa vida começa a ser diferente. Então, aos poucos, a terapia ajuda esse indivíduo a conseguir identificar e se reconstruir dentro de si mesmo, de acordo com aquilo que ele tem, que ele consegue, que ele busca e que ele acha que vai ser bom para ele. Então, é preciso ter uma reflexão. A medicação associada à terapia é o melhor tratamento, tá? Junto, claro, com o amor da família, acolhimento, carinho, né? O amor cura. Mas assim, pensando nos tratamentos profissionais, seria a associação da medicação com a terapia, né? Porque daí você vai trabalhar em nível neurológico, fisiológico, mas você também vai estar trabalhando com os aspectos comportamentais, com os sentimentos dessa pessoa, com a forma como ela se coloca no mundo. E isso é muito importante, né? Uma pessoa não consegue sair do sofrimento culpabilizando o mundo. Eu não consigo mudar o mundo, eu consigo mudar o meu mundo. E é isso que as pessoas precisam ter consciência e responsabilidade. Nem sempre as pessoas conseguem evitar que isso aconteça. Mas eu acredito que, de novo, estar junto, estar presente, conversar, permitir que essa pessoa fale, principalmente acolher o sofrimento dela. O que eu percebo muito é que as pessoas não têm paciência, não têm tempo e não têm paciência de escutar a dor do outro. Uma pessoa que está muito deprimida e tem o seu sentimento desvalidado, desvalorizado, às vezes até ridicularizado, ela se sente muito mal, ela se sente pior ainda. Então, se a gente conseguir doar mais atenção, mais respeito à dor do outro, eu acredito que já vai ser um grande passo. E são sempre os mesmos cuidados, né? Prestar atenção, avisar a família, avisar algum médico que cuide daquela pessoa. É isso, né? Porque assim, a gente pode estar junto, mas todos nós temos autonomia para fazer o que a gente quiser. A gente tem essa liberdade. Então, uma pessoa que não tá bem, uma pessoa que é um potencial suicida, vai usar essa liberdade para tentar contra a própria vida. Tem como se esforçar, mas nem sempre as pessoas conseguem evitar. Nós temos as estruturas de atenção à saúde, os CAPs. A gente tem o telefone 188, que é o Centro de Valorização da Vida. Então as pessoas podem estar ligando e vai ter alguém que vai estar acolhendo, conversando. As pessoas podem procurar a igreja, podem procurar um amigo, podem estar conversando. Mas a princípio, pensando assim numa rede de serviço público, né? O que nós temos hoje
de imediato seria isso, né? Seriam os atendimentos do SUS, né? No caso de tentativa mesmo, você pode estar levando para uma emergência, que ele vai ser atendido, e fora isso a gente tem os CAPs, tem o Centro de Assistência, né, Psicológica e Social, e o Centro de Valorização da Vida. O Setembro Amarelo, ele veio para viabilizar a conversa e acessar esse tema tão difícil. Ele foi fundado foi criado lá nos Estados Unidos, através de uma situação de um menino de 17 anos que cometeu suicídio. E o amarelo é porque ele reformou um carro, ele restaurou um carro e pintou esse carro de amarelo. Então, no dia do enterro dele, a família distribuiu um cartãozinho com um lacinho amarelo, dizendo "converse comigo", enfim, que é hoje as frases que se usa para acolher uma pessoa que está numa dor, num sofrimento muito profundo. Mas é uma questão de saúde pública, uma questão de saúde mental. As pessoas não se matam somente em setembro. Então, embora em setembro a gente tenha campanhas de marketing, a gente tenha publicidade em cima, algumas empresas abordam esse tema, isso não quer dizer que a gente não tenha que desenvolver esse assunto e promover uma discussão de técnicas de prevenção todos os anos. É como um câncer. A gente vai estar entrando agora em outubro, né? Nós vamos ter o Outubro Rosa, que é o mês de prevenção do câncer de mama. Mas isso não quer dizer que as mulheres vão procurar o médico só em outubro, porque já se tem a consciência do exame do toque todos os dias, né? Tem que ser feito, é a forma de prevenir. Então, a forma de prevenir o suicídio é falando sobre as possibilidades, é falando como se pode tratar, que se pode sair disso sim, que existe solução, que existe formas de você lidar com esse momento difícil da sua vida e que esse momento não é eterno. Isso tem que ter uma frequência na mídia, nos artigos, nas conversas. As pessoas precisam aprender a focar nas soluções. E nós temos um comportamento muito comum que é de focar no problema, focar no que não dá certo, ao invés de focar no que eu posso fazer com isso que não está funcionando. Então a gente precisa começar a olhar de forma diferente, mudar o ponto, né? Ao invés de olhar para o problema, olhar para soluções. 1, 2, 3, quantas soluções eu tenho para isso? Qual vai dar certo? Né? E saber que nem sempre aquela solução que eu gostaria é a que vai dar certo. A gente tem que aprender que lidar com a frustração ajuda no nosso desenvolvimento, não é para nos destruirmos com isso, mas é para a gente ir desenvolvendo uma capacidade e uma criatividade de viver, né? De resolver os nossos problemas. Né? Então, uma pessoa que não está conseguindo buscar soluções para a própria vida, ela precisa ter contato com soluções. Eu acredito que essa seria uma forma muito interessante e muito eficiente de colocar no dia a dia das pessoas esse pensamento, essa forma de conduzir a vida, ou essa busca, né? As nossas emoções, os nossos pensamentos, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente faz, interfere diretamente na nossa vida. Nós não conseguimos sobreviver ou existir sem emoções. Então, é imprescindível falar sobre saúde mental, sobre saúde emocional, porque nós podemos, com isso, melhorar nossa qualidade de vida, nós podemos evitar situações como essa de suicídio, nós podemos evitar um adoecimento como uma depressão, ansiedade, entre outros transtornos, se nós trabalharmos nessa questão de prevenção. Quando a gente fala, a gente desmistifica e ainda, infelizmente, existe uma associação de aspectos psicológicos com psicopatologia, com loucura. E as pessoas precisam entender que não funciona assim. As pessoas precisam entender que as emoções nos influenciam a tal ponto que a gente é guiado por elas.
Então, cuide da sua saúde mental, olhe para si, aprenda a se conhecer de uma forma genuína e você vai ver como você consegue trazer para sua vida transformações muito importantes e que vão fazer toda a diferença a partir do momento em que você conseguir estabelecer isso para você no seu dia a dia. Eu sou a Fran Otto, psicóloga. Gostaria de agradecer a Brasil Publishing pelo convite para estar aqui falando sobre esse tema tão importante que é o suicídio. I wanna go where the moon shines bright. I wanna dance under the stars tonight. I wanna love till my heart's still light. I wanna sing until the dawn's first light. I wanna breathe where the air smells sweet. I wanna walk with no shoes upon my feet.